Você está diante de uma mudança no mundo que, em breve, você pode ser extremamente rico ou você poderá ser extremamente pobre. E praticamente você não tem escolha. Ou você estará de um lado ou você estará do outro. E obviamente eu vou destacar o lado em que você poderá ser extremamente rico. E sobre a parte de você não ter escolha, bem, isso não é exagero. Eu estou falando da quarta revolução industrial e como a inteligência artificial está evoluindo. Como você pode ganhar muito, realmente muito dinheiro com isso. Eu não estou falando do que a maioria diz por aí, de você ir no ChatGPT, criar um copy e ir em plataformas de freelancers como Orkana, 99 Freela, 20 pila e tal. Eu não estou falando nada disso. Até porque as pessoas que estão dando essas dicas, elas não utilizam pelo fato de quem dá essas dicas são pessoas que estão querendo ganhar dinheiro com as visualizações. Por quê? Porque quando você quer criar um copy para alguém e seu copy é baseado no ChatGPT, existem outras pessoas que também fazem dessa maneira artificial. É por isso que, pelo fato das massas pessoas utilizando um método artificial, podemos dizer assim que o seu serviço estará custando caro. Porque a pessoa que quer um copy, ela quer um copy de personalidade e não necessariamente de qualidade. O ChatGPT te dá uma qualidade, mas ele não gera uma obra de personalidade. Um copy exclusivo, personalizado para um perfil que a pessoa quer, e nesse caso não é possível fazer diretamente com o ChatGPT. Mas o que isso tem a ver com a quarta revolução industrial? Primeiro, obviamente, temos que entender que antes de vivermos a maquinofatura, que sucedeu à primeira revolução industrial, vivíamos a manufatura. Então imaginamos um artesão, um indivíduo que trabalhava fazendo sapatos e depois vendia. E a partir do momento que veio a Revolução Industrial, parou de se produzir sapatos de forma tradicional, porque agora são as máquinas que fabricam os sapatos. E aí o indivíduo que tinha todo aquele trabalho, desde pegar o couro, fazer a costura, modelar, pintar, agora essa pessoa passou a ter um único emprego. Ter um martelo que bate no prego que entra no sapato. Ou seja, como agora o serviço era simples e repetitivo, o valor dessa pessoa cai muito. Porque agora essa pessoa faz um único trabalho que qualquer outro indivíduo conseguiria fazer. E o indivíduo que recebe um trabalho ordinário, recebe um salário ordinário. Não que naquela época da manufatura fosse um mar de rosas. Mas a Revolução Industrial deixou muito óbvio uma coisa. Se você está fazendo um trabalho que é repetitivo, um trabalho que é basicamente repetir a mesma coisa, que não exige muito do intelecto, um certo esforço do seu cérebro, isso aí poderá ser substituível. Surgindo assim o conceito de que trabalhos operacionais poderiam ser substituídos por máquinas. Isso sendo a base ideológica da primeira Revolução Industrial. Com seu surgimento na Inglaterra, marcado com a invenção da máquina a vapor, usado na fabricação de fios e tecidos, e com grandes mudanças acontecendo repetidamente, poucas unidades de produção deram espaço a grandes fábricas com cadeia de produção, ferrovias e circulação de mercadorias. Aconteceu que muitos trabalhadores perderam seus empregos, mas também surgiram novas profissões, que é um padrão comum em todas as revoluções industriais que surgiram ao longo dos anos, incluindo a que vivemos hoje, se tornando para muitas pessoas um pesadelo de ficar pobre para o resto da vida, e para outros uma brecha do sistema para que, de fato, elas enriqueçam. E por que eu tô enrolando tanto para mostrar a cereja do bolo? Porque antes de você entender como usar essa brecha no sistema que vai fazer você ganhar muito dinheiro, você deve entender a visão atual. Como tudo está se transformando de forma repentina. Que antes que você caia em alguma armadilha por aí, você entenda o jogo que está jogando. Ou seja, você precisa entender o que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje é que a tecnologia avançou
Tanto que chegamos ao nível que o ser humano não precise mais operar a máquina. Agora a máquina trabalha sem operação humana e o indivíduo apenas observa ela produzindo os resultados. A máquina consegue fazer praticamente tudo sozinha. Essa é a era do Machine Learning, ou a máquina que aprende. Com isso, as pessoas que possuem empregos com trabalhos repetitivos correm um grande risco. Então, inicialmente, podemos deduzir que os únicos profissionais que estão salvos no dia de hoje são os artistas. As pessoas que trabalham exercendo alguma função que exija criatividade. Como até o exemplo da copy, a inteligência artificial não consegue entregar uma obra de personalidade. Sendo assim, as pessoas que expressam sua personalidade, sua originalidade através da arte, então elas estão salvas de qualquer perigo iminente relacionado ao mercado de trabalho, certo? Talvez. Acredito que isso não seja totalmente verdade. E tudo está conduzindo para que essas pessoas corram um certo risco também. Já foi o tempo que houve essa ideia. Só que com o surgimento da inteligência artificial, elas não estão totalmente seguras. Na verdade, eu ouso até dizer que com essa nova era da inteligência artificial, quem mais está correndo risco hoje são exatamente essas pessoas. Por exemplo, nesse vídeo que eu estou produzindo, eu tenho que estudar o assunto, elaborar uma linha argumentativa, fazer o roteiro, gravar o áudio, editar e postar. Só que com o rumo que as coisas estão tomando, até quem é editor, quem usa recursos gráficos, tem que saber de design. É um trabalho que exige criatividade e também de personalidade, colocar o efeito certo no momento certo para causar uma certa emoção no espectador. Até para profissionais assim, corre o risco de máquinas substituírem todo esse trabalho criativo. Você duvida? É o caso do Adobe Firefly. A ideia é usar os recursos de inteligência artificial que entendem o modelo da tua edição e o usuário só dá alguns comandos, como por exemplo o assunto, o roteiro e tal. Pouca coisa. A inteligência artificial automaticamente dita para você tudo sozinho, com a mesma qualidade e até superior. A máquina já consegue fazer tudo automaticamente, que ela consegue captar mais dados de forma mais rápida e saber se orientar em uma atividade através dos padrões enxergados naqueles dados. Claro. Hoje em dia esse programa não chegou nesse nível ainda, mas estamos caminhando para isso. E existem outras ramificações como o Midjourney, o próprio ChatGPT. Hoje em dia você não consegue fazer um roteiro para um vídeo no YouTube pelo ChatGPT, pelo menos um roteiro mais elaborado. Por causa daquela ideia que eu falei, precisa de uma linha argumentativa para usar como uma opinião. Então você tem que lapidar para realmente tornar aquilo útil. Mas mesmo assim, tudo está se desenvolvendo para que você consiga fazer um roteiro de altíssima qualidade com o ChatGPT. Foi assim no passado. As coisas não foram acontecendo de tão repetidamente. Foi surgindo algumas tendências e algumas pessoas enxergaram essas tendências antes das outras. E se você começar a enxergar essa tendência agora, você consegue ter uma vantagem no mercado. Por mais que toda essa inteligência artificial de hoje em dia apresente algumas falhas, como eu falei, estamos na era do Machine Learning. O aprendizado de máquina está cada vez mais recorrente. Para que uma IA corrija uma falha, ela automaticamente já faz isso. Ela já aprende tudo sozinha. Tudo depende da base de dados que ela recebe. E como o surgimento da inteligência artificial é muito recente, é assustador ver o quanto que ela consegue absorver e entender os padrões certos de forma muito mais rápida. As imagens incríveis que a gente vê por aí, geradas pela inteligência artificial, não é nada mais do que o aprendizado de máquina acontecendo. Até hoje, muitos trabalhos que envolvem um profissional de design já estão deixando de existir, porque a máquina já consegue suprir a necessidade. E contar que editor, design, copyright e roteirista são as áreas que envolvem muita criatividade e estão sendo as primeiras a serem prejudicadas. Bom, até parece que nem existe alguma parte boa nisso tudo, né? Porque se eu sou um editor profissional, essa evolução da tecnologia pode colocar em risco o meu trabalho. Uma IA pode simplesmente aprender os padrões que eu uso para o meu cliente
e fazer isso para ele de forma automática, tomando o meu lugar. Bom, antes que você perca a cabeça, vamos parar para pensar no lado inverso da coisa. Essa evolução vai fazer a edição funcionar mais rápido. Por exemplo, se você é um editor que consegue terceirizar boa parte da sua edição, maravilha, porque ao invés de você fazer todo o trabalho no macro, quem vai fazer por mim é a inteligência artificial. E eu só vou fazendo o micro, ajustando algumas pontas aqui e ali e entregar um trabalho com mais efetividade. Ainda mais com a velocidade que a inteligência artificial me proporciona. E isso abre margem para que eu aumente o meu arsenal de clientes, que antes eu sozinho só dava conta de 2 clientes por semana, ganhando X valor. Agora eu posso entregar os projetos com mais velocidade e eficiência, podendo trabalhar com mais clientes por semana, alcançando mais pessoas, produzindo mais, ganhando mais e trabalhando menos. Porque agora quem faz o trabalho que demanda mais tempo e esforço é a máquina. Eu apenas gerencio a operação inteira. Você está entendendo qual é a linha de raciocínio que estamos querendo chegar? Engraçado é que essa evolução não é diferente das outras. E ao invés de se assustar com todas essas mudanças drásticas e repentinas, com medo de perder o seu emprego, é você enxergar o cenário em um ângulo adaptativo e não ficar parado como a maioria das pessoas que estão sempre reclamando das mudanças que afetam a vida delas, sem fazer nada a respeito. Por exemplo, há um tempo atrás, muita gente perdeu o emprego porque não sabia ler, não terminou os estudos e hoje em dia vive fazendo trabalhos pequenos daquilo que sabe fazer, porque o nível dos requisitos para se atuar em algumas funções aumentou, ou seja, o mercado começou a ser mais exigente e as pessoas que não acompanharam a exigência ficaram para trás. E hoje está muito mais escalável, está muito mais desenvolvido e tudo tende a chegar a um nível que não importa mais as suas soft skills, suas habilidades ou até mesmo a criatividade, como vimos nos exemplos anteriores. O jogo é se adaptar às sofisticações impostas na atualidade. Eu dei o exemplo do editor, mas isso se aplica a tudo no mercado. Por exemplo, um locutor que narra anúncios para comércios locais da região dele. Ao invés de ele reclamar que a voz robotizada está ficando tão boa, tão realista, chegando a cobrir até trabalhos dos clientes dele, ele corre atrás e se qualifica em aprender a usar a ferramenta da voz robotizada, lapidar, ajustar alguns parâmetros para cobrir mais demandas ao mesmo tempo, usando a própria agilidade e flexibilidade da inteligência artificial ao favor dele, produzindo mais, ganhando mais e trabalhando menos. O profissional do futuro não é o mais inteligente, com mais diplomas, habilidades e experiências, mas o profissional do futuro é aquele que consegue se adaptar, buscando conhecer e aprender a utilizar todos os recursos da inteligência artificial para melhorar a eficiência do próprio trabalho, otimizando o tempo, entregando com mais velocidade. Agora, ficar parado, vendo as mudanças acontecerem e não se qualificar, aprender a usar a inteligência artificial para tornar o seu trabalho operacional ou criativo cada vez mais efetivo, usando a tecnologia, é o que realmente vai fazer muita gente ficar para trás, perder os seus empregos, deixando muito dinheiro na mesa, presos à inércia e ficando pobres pro resto da vida. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças.